memória pode ser traiçoeira. Com o tempo, algumas lembranças se tornam nebulosas, distorcidas, como se fossem apenas fragmentos de um sonho ruim. Mas essa nunca se apagou. Não importa quantos anos se passem, eu ainda consigo ver tudo com nitidez, como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 8 anos na época. Morávamos em uma casa simples, mas confortável, em um bairro tranquilo. Meus pais tinham um pequeno comércio na cidade e saíam cedo todas as manhãs para trabalhar. Como era filho único, eu ficava sozinho por algumas horas antes de ir para a escola. Já estava acostumado com essa rotina. Acordava, tomava café na cozinha e esperava o horário certo para sair. A cozinha ficava nos fundos da casa e tinha uma porta que dava diretamente para a garagem. Era um espaço pequeno, apenas o suficiente para o carro do meu pai e algumas prateleiras com ferramentas e coisas velhas. O portão da garagem era de ferro, pesado e barulhento, e sempre rangia alto quando alguém o abria. Por isso, eu sabia exatamente quando meus pais saíam de casa. Assim que ouvia o carro se afastar, sabia que estava sozinho. Naquela manhã, não foi diferente. Eu me sentei à mesa da cozinha com minha tigela de cereal e leite, ouvindo apenas o barulho da colher batendo contra a louça. O silêncio da casa vazia nunca me incomodou. Pelo contrário, até gostava. Era como se fosse um pequeno intervalo de paz antes de ter que lidar com a escola, os professores e os colegas de classe. Mas algo naquela manhã parecia diferente. Não sei dizer exatamente o que. Era como se o ar estivesse mais denso, mais pesado. Como se eu estivesse sendo observado. No começo, achei que fosse apenas coisa da minha cabeça. Mas então eu vi. Ali, do lado de fora da porta da cozinha, projetado na abertura do batente, havia um braço. Fiquei completamente paralisado. A colher escorregou da minha mão e caiu dentro da tigela com um baque surdo. O braço estava esticado, na horizontal, como se alguém estivesse encostado na parede da garagem com um dos braços erguido. A posição era estranha, desconfortável. Não fazia sentido. Quem ficaria naquela posição por tanto tempo? Meu coração começou a martelar no peito. Meus pais haviam saído fazia pouco tempo. Eu ouvirá o carro ligando, o portão rangendo. Ninguém poderia estar ali. Eu pesquei algumas vezes, tentando entender se estava imaginando coisas. Mas o braço continuava lá. Era um braço de um adulto, de pele clara, sem tatuagens ou marcas visíveis. A mão estava relaxada, os dedos ligeiramente curvados. Mas havia algo de errado nele. A pele parecia rígida, sem movimento, como se não houvesse vida ali. Permaneci sentado, imóvel, incapaz de desviar o olhar. O braço não se mexia. Não havia tremores, nem o menor indício de respiração ou movimento. Minutos se passaram. Meu corpo gritava para que ocorresse, para que fizesse alguma coisa. Mas eu estava preso em um estado de terror absoluto. Naquele momento, percebi algo ainda mais perturbador. O portão da garagem era a única saída daquela parte da casa. Eu conseguia vê-lo pela janela da cozinha. Ele estava fechado. Se havia alguém ali, como tinha entrado? E mais importante, como sairia? A essa altura, minha respiração estava curta e irregular. Meu peito subia e descia rapidamente, tentando processar aquilo de alguma forma racional. Talvez fosse uma brincadeira. Talvez meus pais tivessem esquecido alguma coisa e voltado sem que eu percebesse.
Talvez. Mas não. Eu sabia, no fundo da minha alma, que aquela coisa não era humana. E então, o que quer que fosse, continuou ali, imóvel, esperando. Aquele braço ainda estava ali. Eu não conseguia tirar os olhos dele. Cada segundo que passava parecia uma eternidade, e o silêncio da casa só tornava tudo ainda mais insuportável. Eu queria correr, gritar, mas ao mesmo tempo não conseguia mover um músculo. Minhas mãos estavam frias e suadas. Eu sentia meu coração pulsando forte nos ouvidos, cada batida ressoando como um tambor descontrolado. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, que talvez fosse apenas uma sombra ou um truque da luz. Mas algo dentro de mim sabia que não era. A questão agora era: o que eu faria? Ficar sentado ali esperando não parecia uma opção. Mas sair pela cozinha significava passar perto demais daquele braço. E se houvesse alguém ali? E se fosse um ladrão, um invasor? Mas havia algo estranho nessa hipótese. Se fosse um invasor, ele não estaria parado daquele jeito. Não fazia sentido. Ninguém ficaria ali por tanto tempo sem se mexer, sem demonstrar nenhuma intenção. Eu precisava sair dali. Respirei fundo e me levantei lentamente da cadeira, tentando não fazer barulho. Meus movimentos eram cuidadosos, como se qualquer som fosse capaz de chamar a atenção daquilo que estava do outro lado da porta. Mantive meu olhar fixo no braço, esperando qualquer sinal de movimento. Nada. Ele continuava na mesma posição, esticado, como se estivesse congelado no tempo. Dei um passo para trás, depois outro, tentando não pesar em nada que pudesse fazer barulho. Minha mente trabalhava rápido, procurando uma rota de fuga. Eu poderia sair pela sala, ir para a frente da casa e tentar ver pela janela se havia alguém na garagem. Mas para isso, teria que passar pela porta da cozinha. Não dava. Então, me ocorreu outra ideia. A garagem tinha uma pequena janela, alta, perto do teto. Se eu fosse até a sala, poderia tentar espiar por ela sem precisar sair. Mantendo o olhar fixo no braço, comecei a me afastar ainda mais. Com passos lentos e cuidadosos, cheguei até o corredor que levava para a sala. Assim que me vi fora do alcance da visão da cozinha, girei nos calcanhares e corri. Meu coração disparou ainda mais. O ar parecia denso dentro dos meus pulmões. Cada passo ecoava como uma explosão no silêncio da casa. Cheguei na sala e fechei a porta atrás de mim, trancando-a em seguida. Agora eu estava no lado oposto da casa. Minha respiração estava ofegante, e eu sabia que precisava me acalmar. Fui até a janela da sala e tentei espiar para a garagem, procurando qualquer sinal de movimento. O portão ainda estava fechado. E o braço? Eu não conseguia ver dali. Hesitante, me aproximei um pouco mais, tentando um ângulo melhor. A pequena janela da garagem era estreita, mas talvez eu conseguisse ver algo se me esforçasse. Me estiquei na ponta dos pés e espreitei pelo vidro. Nada. A garagem estava vazia. Voltei para a janela da sala e olhei novamente para o portão. Ele continuava fechado, intocado. Então, o que eu vi? Meu peito subia e descia rápido. Será que eu tinha imaginado? Minha mente estava me pregando peças. Talvez eu estivesse ainda meio sonolento. Talvez. Um som interrompeu meus pensamentos. Algo no chão da cozinha tinha sido arrastado. Meus músculos enrijeceram. Eu não estava sozinho. O que quer que estivesse ali,
agora estava se movendo. O som de algo sendo arrastado na cozinha congelou meu sangue. Eu prendi a respiração. Meus ouvidos tentavam captar qualquer outro ruído, qualquer pista do que estava acontecendo do outro lado da casa. Mas tudo o que eu ouvia era o zumbido abafado do silêncio. Minha mente estava em um turbilhão. O que exatamente eu tinha ouvido? Algo caindo. Um móvel se movendo. Um passo arrastado. Seja o que for, não era normal. Me afastei lentamente da janela da sala, sem tirar os olhos da porta que levava de volta para a cozinha. Eu queria acreditar que tudo isso era um engano, um truque da minha imaginação, mas o instinto dentro de mim gritava perigo. Meu corpo inteiro estava tenso, esperando pelo próximo som. E então, ele veio. Um toque na maçaneta da porta da sala. Meu coração quase parou. Alguém estava do outro lado. A maçaneta girou levemente, como se alguém estivesse testando se a porta estava trancada. Apertei os olhos e segurei o ar nos pulmões. Meu corpo inteiro estava paralisado, como se qualquer movimento pudesse me denunciar. Eu queria correr, me esconder, fazer qualquer coisa. Mas e se ele já soubesse que eu estava ali? A maçaneta se mexeu de novo, dessa vez com mais força. Senti uma onda de desespero subir pelo meu peito. Me afastei um pouco mais, meu olhar fixo na porta. E então, do nada, o silêncio voltou. A maçaneta parou de girar. Nenhum som, nenhum movimento. Eu estava tremendo. Meu cérebro trabalhava rápido, tentando decidir o que fazer. Se havia alguém ali, significava que alguém tinha entrado na minha casa. Mas como? O portão da garagem continuava fechado. As portas estavam todas trancadas. E foi aí que percebi algo que fez minha pele se arrepiar ainda mais. Eu nunca ouvi a porta da cozinha abrir. Meus pais haviam saído naquela manhã e fechado tudo antes de ir. Eu estava sozinho desde então. Se houvesse alguém ali, teria que ter entrado sem abrir nenhuma porta. E agora essa coisa estava tentando entrar na sala. Eu precisava pensar rápido. Correr para a rua. Me trancar no quarto. Fingir que não estava ali. Nenhuma opção parecia segura. E então, veio o pior momento daquela manhã. Do outro lado da porta, alguém respirou. Baixo, lento, pesado. Eu ouvi cada detalhe daquele ar sendo puxado e solto. Como se algo estivesse ali parado, ouvindo, sentindo minha presença. Meu corpo inteiro estava em pânico. Eu não podia continuar ali. Se eu ficasse, ele poderia entrar. Olhei ao redor, buscando qualquer saída, qualquer escapatória. Minha única opção era a janela da sala. Se eu fosse rápido o suficiente, poderia destrancá-la e pular para fora antes que a porta se abrisse. Mas o que quer que estivesse do outro lado, sabia que eu estava ali. E então, sem aviso, a respiração parou. O silêncio voltou, denso e esmagador. Me aproximei da janela, as mãos tremendo enquanto eu tentava abrir o trinco. E então, a maçaneta começou a girar de novo. Dessa vez, mais forte. A porta estava sendo forçada. O pânico me dominou. Meus dedos lutavam para destrancar a janela, mas eu estava tão nervoso que tudo parecia escorregar das minhas mãos. Foi então que, no reflexo do vidro da janela, eu vi algo que me fez gelar até os ossos. Atrás de mim, no espelho da sala, o braço. Mas agora, ele estava dentro da casa 2. Meu corpo congelou.
O braço no reflexo do espelho não deveria estar ali. Não podia estar ali. Meus olhos arregalaram, fixos na imagem. A pele era pálida, os dedos longos e ossudos, as unhas escuras, como se estivessem apodrecendo. Mas o pior de tudo era a posição. Ele não estava apenas esticado como antes, ele parecia estar me chamando. Um dedo levemente curvado, como se me convidasse a me virar. Eu não conseguia me mover. Cada instinto dentro de mim gritava para não olhar, para não confirmar o que já estava óbvio. Mas meu corpo não obedecia. Meu pescoço começou a se virar devagar, como se algo além da minha vontade estivesse me forçando a olhar. O ar ao meu redor parecia pesado, espesso, sufocante. E então eu vi a coisa. Ela estava dentro da sala. Um homem, ou algo parecido com um homem. Alto, magro de forma anormal. A pele tão pálida que parecia translúcida. Mas seu rosto, eu não conseguia ver o rosto. Era como se uma sombra densa cobrisse aquela área, impedindo qualquer detalhe de ser discernido. Apenas um vazio escuro, um buraco onde deveria haver olhos, boca, vida. Mas ele me via. Eu sabia que ele me via. O braço continuava esticado, os dedos retorcidos, tremendo levemente. Não se movia, não falava, apenas esperava. O terror tomou conta do meu corpo. Eu tinha que sair dali. Num movimento brusco, destravei a janela com um estalo alto e tentei abri-la de uma vez. O vento frio da manhã entrou cortante, e por um momento, eu senti que ia conseguir. Eu ia escapar. Mas então, um barulho seco ecoou pela sala. O braço se dobrou de um jeito estranho. Num estalo horrível, a coisa desapareceu. Eu fiquei ali, ofegante, sem saber o que fazer. Me virei, olhando para todos os lados. Nada. A sala estava vazia. Mas eu sabia que não estava sozinho. A porta que levava para o corredor da cozinha agora estava aberta. E eu não lembrava de tê-la aberto. Meu coração batia descontrolado. Eu queria sair correndo, me jogar pela janela, gritar por ajuda. Mas o silêncio ao meu redor era esmagador. Era como se o mundo inteiro estivesse esperando o meu próximo movimento. Eu não deveria ter olhado para o espelho. Meu corpo inteiro tremia. A coisa podia estar em qualquer lugar agora. No corredor, na cozinha, atrás de mim novamente. E então, veio o som que fez meu estômago revirar. Um sussurro, baixo, rouco, arrastado. Vem! Meu corpo reagiu antes da minha mente. Num impulso de puro desespero, me joguei pela janela aberta, caindo desajeitado no jardim da frente. Minhas pernas falharam e bati o joelho no chão, mas a dor não importava. Eu me levantei de um pulo e corri. Corri sem olhar para trás. Corri até chegar à rua, onde o sol fraco iluminava o mundo real novamente. Só então percebi o quão forte meu coração estava batendo. Meus pulmões queimavam. Minha visão estava turva de pânico. Eu estava fora de casa, mas eu estava seguro. Parei, tentando recuperar o fôlego, e virei o rosto lentamente para trás. A casa parecia normal, silenciosa, tranquila, mas algo me fez gelar até os ossos. Na janela da sala, a mesma por onde eu havia pulado, o reflexo do vidro mostrou um vulto, parado, me observando, e o braço agora estava acenando para mim. Eu não conseguia me mover. Meus olhos estavam fixos na janela, naquele vulto sem rosto.
no braço ossudo que se movia de maneira antinatural, acenando, me chamando. O tempo parecia ter parado. Cada parte do meu corpo gritava para que ocorresse, mas minha mente estava presa naquilo, tentando entender o que estava acontecendo. Como aquela coisa ainda estava ali. Como ela me conhecia. O que ela queria de mim. Então, de repente, o aceno parou. O braço baixou lentamente, os dedos se fechando até formar um punho. O vulto permaneceu ali por um momento, e então se afastou, desaparecendo nas sombras da casa. O silêncio foi tão absoluto que eu podia ouvir o som do meu próprio coração batendo. Acabou? Não. Eu sabia que não. Meus pais voltaram poucos minutos depois. Minha mãe me encontrou parado na frente de casa, pálido, os olhos arregalados. Eu tentava falar, explicar o que tinha acontecido, mas minha boca parecia seca, minha garganta travada. O que aconteceu? Ela perguntou, preocupada. Olhei para a janela novamente. Agora, não havia nada ali. O interior da casa parecia escuro, vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Eu hesitei antes de entrar, mas não podia ficar ali para sempre. Com passos lentos e o coração ainda acelerado, atravessei a porta e voltei para dentro. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Cada canto parecia carregado de algo invisível, uma presença que eu não conseguia explicar, mas que sentia em cada fio de cabelo da minha nuca. Fingi que estava tudo bem. Por dias, tentei ignorar o que aconteceu. Dormia de luz acesa, evitava ficar sozinho, desviava o olhar sempre que passava pela sala ou pelo espelho. Mas, no fundo, eu sabia. Aquilo ainda estava comigo. E eu estava certo. O último pesadelo. Naquela noite, acordei sem motivo algum. O quarto estava escuro, mas algo parecia errado. Me virei na cama. Quando olhei para a porta do quarto, quase gritei. O braço estava ali, saindo da fresta da porta entreaberta, esticado para dentro do meu quarto. Os dedos longos, imóveis, apontando para mim. Meu corpo congelou. Não era possível. Não era possível. Mas antes que eu pudesse reagir, ele se mexeu. Os dedos se curvaram lentamente, chamando-me de novo, como da primeira vez. Um sussurro preencheu o silêncio. Baixo, rouco, e tão próximo que parecia estar dentro da minha cabeça. Vem. A porta começou a abrir sozinha, rangendo devagar. Algo estava ali. Algo que queria que eu fosse até ele. Mas eu não fui. Dessa vez, eu fiz o que deveria ter feito desde o início. Fechei os olhos, me afundei nos lençóis e comecei a rezar, baixinho, repetindo cada palavra como um mantra desesperado. Meu corpo tremia, mas eu não olhei. O quarto ficou mais frio. O sussurro continuava, insistente. Vem, vem, vem. E então, o silêncio. Demorei um longo tempo para abrir os olhos. Quando finalmente olhei para a porta, o braço havia sumido. Nada se moveu. Nada sussurrou. O pesadelo parecia ter acabado. Mas eu sabia. No fundo, eu sempre soube. Aquilo nunca foi um pesadelo. E pode voltar a qualquer momento.